Então, se alguém não me conhece ainda, eu sou Shiva Priya, também conhecida como Fernanda Alcântara. Sou acharya em formação do Trika Mahasiddha Yoga, o que significa que eu estou estudando para, se eu conseguir concluir essa formação, dar continuidade a essa linhagem. E sou instrutora de meditação do nível 1 dessa escola e mentora também do método Trika de desenvolvimento do corpo, mente e espírito. E a gente tem feito essas aulas, hoje é a nossa terceira, né, da meditação Trikamasa de Yoga. Não tem problema se você está chegando hoje, porque a gente está introduzindo as práticas, então não tem que ter nenhum conhecimento prévio, nenhuma experiência prévia, mas eu acredito que elas sejam muito interessantes até para quem já é um meditador experiente, porque ou está revisando essas práticas e vendo elas apresentadas talvez de uma nova forma, e está tendo também a oportunidade de conhecer como é apresentado nessa escola para quem é novo, está chegando no Trika Mahasiddha Yoga. Então, essas aulas vão continuar todo sábado. Eu sou Ellen e Sukhasiri e Karen Sato, vamos nos revezar. Cada sábado uma de nós está dando a aula e é por contribuição consciente. Então, tudo que vocês contribuírem aqui vai para a nossa formação, né, para a gente continuar podendo fazer cursos internacionais, pagar a nossa formação em dólar. Então, é muito bem-vinda a contribuição de vocês. A gente está sempre se atualizando e dando continuidade a essa prática e esse estudo. E vale a pena vocês assistirem aos encontros anteriores, porque no passado, ano anterior a esse, a Suelen introduziu o Trataka e o fortalecimento dos 3 centros, que a gente vai fazer hoje novamente. E no primeiro encontro, nós três estivemos juntas falando um pouco de onde vêm essas práticas, que tradição é essa, quais são os objetivos, porque tem tantos tipos de meditação, né? E cada uma com objetivos diferentes. Então a gente falou um pouco sobre quais são os objetivos dessa tradição, desse grupo de prática de meditação e os benefícios que a meditação traz para a nossa vida. Então foi um encontro bem rico também. Depois eu vou colocar aqui o link do playlist da meditação Trika Mahasiddha Yoga, que aí vocês podem assistir. E o que eu mais recomendo de todos foi a live que a gente teve com o Dharma Bori, que é o Mukhya do Trika Mahasiddha Yoga, nosso mestre. Ele foi nosso convidado especial na semana passada e ele falou sobre o caminho da meditação. Então a gente começou introduzindo um pouco o que é o caminho da meditação. Eu, Sukhasiri e a Durga, que é outra instrutora da nossa tradição, também é instrutora de meditação, e o Dharmabori chegou para responder as nossas dúvidas, as perguntas. Foi muito rico o encontro, vale muito a pena vocês assistirem a gravação também. Na parte dele está em inglês, mas é possível ativar as legendas automáticas. E aí, como é que foi a meditação ao longo dessa semana? Alguém praticou em casa? Escreve aí no chat. Se alguém praticou ao longo da semana, se vocês já estão integrando ao dia a dia de vocês. É um silêncio. Eu sei que criar o hábito de meditar diariamente é um desafio enorme. Eu passei por várias fases super disciplinadas, que eu acordava 4 horas da manhã para meditar e fazer yoga. Fases em que eu passava dias e dias sem abrir qualquer prática. E eu voltei ano passado a estar numa fase mais disciplinada. E aí eu fiz um compromisso de uma prática de meditação que eu recebi, de eu fazer todos os dias e não quebrar. E quando eu quebro, eu tenho que fazer um ritual para poder reparar a quebra do meu voto de fazer diariamente. E é um ritual elaborado que me dá um trabalho danado, então eu cuido para não perder dia de prática, para não ter que fazer o ritual. Mas de vez em quando acontece, eu faço ritual. Mas, legal, a Flora tá dizendo que meditou terça e quarta. É um ótimo começo. 2 vezes na semana, excelente. Muito bom, Flora, parabéns. É assim que a gente começa, né? E a Suelen passou umas práticas tão curtinhas, né? Do Trataka, que a gente praticamente não tem desculpa de não fazer, né? A gente fez sessões de 20 segundos, não foi, Suelen? Então, isso a gente pode fazer, ao invés de pegar o celular, sabe? Quando a gente tá, tipo, não tem nada pra fazer, tem um intervalo entre uma coisa e outra. Ao invés de a gente pegar o celular para ficar olhando sei lá o quê,
né? A gente pode, não, vou aproveitar e vou treinar o Trata que eu aprendi com a Suelen, que eu aprendi com o Shiva Priya. Eu vou focar aqui no ponto e vou repousar minha mente por 20 segundos só. Depois eu pego o celular, vejo as mensagens, entro nas redes sociais, faço o que eu ia fazer. Mas de criar esse hábito. E a gente pode usar o celular mesmo com um gatilho. Você pode até botar um plano de fundo no celular, tipo trata, que é escrito, ou ponto, ou botar a imagem de um ponto, sei lá, o que você quiser, que te lembre, sabe? É uma imagem da Trikamara Siddha Yoga para te lembrar. E aí toda vez que você pegar o celular e dar de cara com aquele plano de fundo, você vai pensar: ah, não vou pegar o celular, vou fazer um trata agora. E aí treina, pra gente ir inserindo isso no dia a dia. Mas é muito bom também ter um horário específico. Se for pela manhã, você poder sentar e fazer, maravilhoso. Se for antes de dormir, se é depois do almoço, é o horário que você conseguir, né? Mas essa forma de integrar o dia a dia, assim, no meio da correria também funciona. E a Flora tá falando que depois que a semana foi ficando caótica, ela não conseguiu dar continuidade. Isso é muito comum, né? A gente prioriza um monte de coisas e deixa de priorizar, talvez, uma das coisas mais importantes que é pra gente, que é cuidar da nossa saúde mental, que é se desenvolver no nosso caminho espiritual. Então, a gente não pode ficar deixando isso para depois. Tem um ditado que eu acho que vem do Zen, não tenho certeza, mas que ele diz assim: hoje eu tô tão ocupada, eu tenho tanta coisa para fazer, que ao invés de meditar 1 hora, hoje eu vou meditar 2. Parece contrassenso, porque a gente acha, não, hoje eu não tenho tempo, então ao invés de meditar 1 hora, eu vou meditar meia, vou meditar 5 minutos. Não vou meditar, o que é mais comum ainda. Porque hoje não vai dar tempo, o dia tá uma loucura, a semana tá uma loucura, não vai dar. Não, aquele dia que tá uma loucura é que a gente precisa mais cuidar da nossa mente, a gente precisa mais se centrar, a gente precisa mais dessa higiene mental, precisa treinar mais a estar no presente, percebendo as coisas com clareza, senão a gente começa a ficar super estressado, culpando todo mundo, a cidade, o trânsito, o tempo, por tudo que tá dando errado, e a gente vai criando muito sofrimento mental em cima de coisas mundanas do dia a dia, né? Então, que imprevisto sempre acontece. E a gente pode lidar com eles com leveza ou pode entrar num estresse, cair na fixação dos 6 reinos para quem já recebeu esse ensinamento. Então, faz muita diferença quando a gente consegue cultivar o hábito de estar meditando com regularidade. A Gabriela está falando que está fazendo 20 minutos de Yoga Nidra como descanso do almoço. Maravilha. E que tem feito muita diferença na energia do dia. Depois eu vou colocar aqui um link para uma gravação do Yoga Nidra para quem quiser. O Yoga Nidra, quem não conhece, é um relaxamento profundo que faz parte da nossa tradição. Foi desenvolvido pelo Swami Satyananda Sarasvati, que é mestre do nosso mestre. E ele é super simples, porque é deitar e relaxar. E ele traz um benefício para a saúde e para a disposição, para a gente se sentir leve, tranquilo, enorme. Mas ele tem efeitos muito mais profundos, tanto terapêuticos quanto espirituais. A gente pode, um dos nossos encontros, a gente se aprofundar mais no Yoga Nidra. Mas quem quiser experimentar, colocar o relaxamento e descansar depois do almoço, como a Gabriela está fazendo, é ótimo. Eu faço muito isso. Se vaga um horário livre no consultório, eu aproveito, deito no meu sofazinho, eu ponho um tapetinho no chão, faço meu Yoga Nidra. E aí o próximo cliente já me recebe muito mais descansada, renovada, presente, tranquila. Eu acho que a gente já deu um tempo suficiente. Vamos começar? Então, hoje a gente vai fazer. Quem estava aqui na semana passada, a gente vai fazer o que a gente fez semana passada, novamente, para a gente continuar treinando isso. Mas a gente vai acrescentar um pouquinho mais. Hoje a gente vai abrir a mandala. Abrir a mandala significa que a gente está convidando os seres iluminados para estar conosco na nossa prática, reconhecer que essas práticas vêm deles, né? Que a gente está dando continuidade a esse legado. Então, é um momento de gratidão por tudo que a gente está recebendo, de cultivo da nossa energia, de estar ressoando com esses seres iluminados enquanto a gente pratica, deixar de ser uma coisa só mental, né, de treino mental, da gente incluir corpo, mente e espírito nessa prática e também de deixar de ser uma coisa individual, sabe? Tipo, eu tô fazendo isso, eu sou uma pessoa boa porque eu pratico, ou eu tenho essa ou aquela qualidade, ou não, uma autoimagem negativa de eu
eu sou problemática, eu tenho que me consertar, é essa tradição que vai me consertar, ou essa meditação que vai me consertar. E não, a gente está praticando porque a gente tem essa essência em nós e que a gente está tentando tirar as tralhas que escondem essa essência. E aí, quando a gente invoca esses seres iluminados, a gente está tentando lembrar que a gente é eles, que a gente é como eles. Então, a gente hoje vai invocar Ganesha, Sarasvati e a linhagem dos mestres, a linhagem dos gurus. E a gente vai fazer os mantras sementes deles. Então, eu vou guiar uma visualização e no final a gente vai fazer o mantra, e uma próxima visualização e o mantra. E aí, não se preocupem, que vai ser tudo guiado. Se parecer muita coisa na hora, assim, muito detalhe, tenta não se preocupar em fazer uma coisa perfeita, mas de entrar no fluxo, de sentir a sensação da presença dessa deidade, tá bom? Então, vamos começar. E aí, senta na postura de meditação que for confortável para você. Se você estiver numa cadeira, é bom botar os pés bem firmes no chão, chegar um pouco para frente da cadeira, desencostar. Ou se for mais confortável, cruzar as pernas na posição de pernas que for confortável para você. E aí, a gente vai tentar manter a coluna sempre reta. Então, checa se você está mantendo a coluna bem retinha. Se você estiver sentado no chão, ajuda muito ter um apoio no bumbum, tipo uma almofadinha ou aquele bloquinho de yoga que algumas pessoas têm, para estar com o quadril mais elevado do que os joelhos. Isso ajuda muito a manter essa estabilidade da coluna até a gente ter a flexibilidade de quadril que a gente possa sentar no chão sem nenhum apoio e ficar bem estável. Então, no início isso ajuda bastante. E a gente vai imaginar que tem um cordão assim puxando a gente, tornando muito simples e leve ficar com a coluna ereta, como se tivesse um fio dourado puxando a gente para os céus, enquanto o nosso quadril está bem estável e sólido na superfície em que a gente está sentado. E aí você pode fechar os olhos nessa postura, fazer umas respirações profundas, e chegando no seu corpo, se você estava um pouco inconsciente dele. E imagina que o seu corpo, ele não é feito só de carne e osso. Acho que ele é feito de luz. Uma luz vermelho rubi intenso. Como o vermelho mais intenso que você jamais viu antes. Muito radiante. Você pode imaginar que o formato do seu corpo é, na verdade, um saco de luz, um saco de cetim vermelho. E tem um sol muito brilhante num dia de verão, de céu limpo, que bate através desse saco de cetim vermelho e preenche o interior desse saco de luz vermelho rubi incandescente. Essa imagem ajuda a gente a entrar em contato. Você pode imaginar o seu corpo no formato oval, pura luz vermelha rubi. A gente não é só matéria, a gente também é luz. E no centro desse ovo de luz vermelha rubi, surge espontaneamente, na altura do seu coração, um bindo azul, que é um pingo, uma esfera de luz azul cobalto. Ela brilha intensamente e ela começa a se agitar e dá nascimento a mais dois bindos, duas esferas de luz, uma branca e outra vermelha. E elas se afastam uma da outra. A branca sobe para o centro da cabeça e a vermelha desce para a base. E à medida que elas se afastam uma da outra, elas vão deixando um rastro de luz azul, que é o nosso canal central, azul cobalto, da largura da ponta de uma flecha, conectando esses três bindos, esses três centros: branco no centro da cabeça, azul na altura do peito, altura do coração, e o vermelho lá na base, próximo ao períneo. Você vê seu corpo de luz vermelho rubi incandescente com esses três centros energéticos e os três interconectados pelo canal central
azul cobalto, que vai lá do períneo até o topo da cabeça. E a gente vai fortalecer esses três centros energéticos. Então a gente vai entoar AIM, AIMG, AIM pro bindo branco no centro da cabeça, 3 vezes. Depois a gente vai entoar REM pro bindo azul na altura do coração, HRNG. Vamos fazer isso 3 vezes, fortalecendo o bindo essência na altura do coração, azul cobalto. E depois vamos entoar 3 vezes CREM, com KRING. E esse K, às vezes o zoom corta um pouco, mas tem esse som. CREM. E a gente vai entoar CREM 3 vezes, fortalecendo o bindo vermelho na base. Então, inspiramos fundo. Ah. Ai, ai. Agora o bindo azul no centro do peito. Rim, rim, rim. E cream na base vermelha. Cream, cream, cream. Os três binos agora brilham ainda mais intensamente do que antes. Esses raios de luz se expandem, permeando todo o nosso corpo, para além dos limites do nosso corpo, irradiando, preenchendo todo o ambiente, e pode ir até onde a nossa imaginação levar. Eles são ilimitados. E agora nós vamos invocar Ganesh. Então, mantendo em segundo plano a visualização do nosso corpo de luz vermelho e rubi com os três bindos e o canal central. A gente vai respirar pelos canais laterais, que eles vão das narinas, né? Sai um canal da narina direita e outro da narina esquerda, sobem e se encontram entre as sobrancelhas e descem pelo centro do corpo, nas laterais do canal central até a base. Então a gente vai inspirar por esses canais laterais até a base e retendo o ar, a gente vê Ganesha surgir lá na nossa base, no nosso períneo, na forma de corpo de luz vermelho, raivoso, com a Kundalini ao redor de sua cintura. E ao expirar, ele sobe pelo canal central até a altura do peito e começa a se expandir. A gente sente a presença dele irradiando, crescendo do centro do nosso peito até ocupar todo o nosso corpo, até transcender os limites do nosso corpo e ocupar todo o ambiente, todo o prédio, toda a rua, todo o bairro, cidade. Ele continua crescendo, 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 até onde a sua imaginação levar, até englobar todos os seres no coração dele. Sinta a presença massiva de Ganesha, o removedor dos obstáculos internos e externos, removendo os obstáculos para a realização da nossa verdadeira natureza. Sentindo a presença dele, mantendo essa visualização, nós vamos repetir 3 vezes o Bidya Mantra dele. Om Ganganapataye Namaha. Inspira fundo. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha.
Sentindo a presença de Ganesha, mantendo sua visualização em segundo plano, assim como a visualização do nosso corpo de luz vermelho rubi e os três centros. Nós invocamos agora Sarasvati, a deusa da sabedoria. Nós vamos novamente inspirar pelos canais laterais e retendo na base, nós vamos fazer uma pressão e expirar forte como uma flecha e sentir um canal indo além do nosso canal central, saindo do topo da nossa cabeça, até cerca de 2 metros acima da nossa cabeça. E desse canal surge uma flor de lótus com centenas de pétalas, cristal. Então, quem ainda não começou a fazer a visualização, pode fazer junto comigo, inspirando pelos canais laterais. Na flor de lótus, nós novamente expiramos forte e dali surge um canal ainda mais sutil que sobe mais 100 metros e dá nascimento a uma flor de lótus 100 vezes maior do que a primeira. E dessa segunda lótus surge um canal ainda mais sutil na próxima expiração. E você joga esse canal que ele sobe, 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 sobe. Quando você não consegue mais que ele suba, que já atingiu os limites da sua imaginação, surge um canal ainda mais sutil dentro dele, continua subindo, 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 e dali um mais sutil, continua subindo, 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 subindo. E surge uma flor de lótus 1000 vezes maior do que a anterior. E de cada uma das milhares e milhares de pétalas surgem outras milhares de pétalas que vão ao infinito preenchendo todo o espaço. E ao som do Bidya Mantra Ain, surge espontaneamente Sarasvati no topo da terceira lótus. Ela é branca, cristalina, segurando uma vina, um mala e uma flor de lótus. Da sua aura transborda um néctar que escorre pelo seu corpo, escorre por cada uma das lótus, pelo canal, vai escorrendo para a lótus de baixo, até chegar no topo da sua cabeça, entrar pelo seu canal central e preencher todo o seu corpo. Sinta recebendo as bênçãos de Sarasvati, despertando a sua sabedoria essencial. E sentindo a presença dela e suas bênçãos na forma desse néctar, nós entoamos 3 vezes o seu Vidya Mantra. Aim Sarasvatiai Namaha. Junto comigo, inspira. Aim Sarasvatiai Namaha. Aim Sarasvatiai Namaha. Aim Sarasvatiai Namaha. Sentindo a presença e as bênçãos de Sarasvati, presença de Ganesha, mantendo também a visualização do seu corpo de luz com os 3 centros. Tudo isso em segundo plano. Nós agora invocamos a linhagem dos gurus, dos mestres, que vem transmitindo esses ensinamentos de mestre para discípulo, permitindo que eles cheguem até nós. Com gratidão e compromisso de dar continuidade às práticas, nós sentimos a presença deles no topo da nossa cabeça. Está Matchandranatha, um yogi realizado, uma Mahasiddha, que deu origem à nossa linhagem e a tantas outras. Sinta, se você já tem um guru, você o vê na forma de Matchandranatha. Se você ainda não tem um guru, você visualiza Matchandranatha. Em outro momento eu posso mostrar a imagem para vocês, mas agora só imagina um yogi iluminado, uma Mahasiddha, acima da sua cabeça, na forma de corpo de luz. E acima dele, uma infinidade de mestres, um em cima do outro, todos na forma de luz,
Sinta a força que vem dessa linhagem de mestres realizados. E honrando essa linhagem, nós entoamos 3 vezes Om Aim Guru Bhyo Namaha. Inspira. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Sentindo toda a mandala, os mestres da linhagem, Sarasvati, Ganesha, seu corpo de luz vermelha rubi, seus 3 centros. A gente deixa isso em segundo plano e foca no nosso corpo. Sente os contornos do corpo, sentindo a forma que nosso corpo ocupa no espaço, como se nosso corpo fosse um balão vazio por dentro. Agora sinta como é estar viva nesse instante. Sinta a vida no seu corpo, seu coração batendo, sangue circulando, sua respiração. E vai sentindo que outras sensações estão presentes. Talvez você sinta um formigamento ou uma pulsação. Talvez tenha a sensação de calor ou de frio. Talvez sensação de expansão ou de contração. Ou talvez até dor. Tenta não reagir a nada que você está sentindo, só sentir. Não afasta as sensações agradáveis, nem fica buscando sensações prazerosas. Só sente exatamente como você está nesse instante, sem julgamento. Se surgir algum pensamento na sua mente sobre o que você está sentindo, deixe esse pensamento ir embora como uma fumaça de incenso que desaparece no ar. Não dá bola para ele. Volta para as sensações. Sente como é estar viva nesse instante, sentindo os contornos do seu corpo e as sensações em todo o corpo. Talvez tenha a sensação de peso ou de leveza. Vai sentindo cada vez sensações mais sutis. Sentindo as sensações nas mãos, nos braços, mão e braços ao mesmo tempo. Sentindo as sensações no pescoço, no rosto, em toda a cabeça. Sentindo toda a cabeça, ombros, braços, mãos ao mesmo tempo. Sinta as sensações no peito, na barriga, nas costas, em todo o tronco. Sinta as sensações em todo o tronco, cabeça, ombros, braços, mãos, tudo ao mesmo tempo. Sem se forçar. Relaxe e expande a sua capacidade de sentir. Sentindo as sensações no quadril, nas pernas, nos pés, no corpo inteiro. Relaxe e sente os contornos do seu corpo e as sensações em todo o corpo. Sentindo a energia da presença viva. Sentindo a energia de estar vivo e presente, consciente nesse momento. A gente sente a nossa própria energia na forma de sensações.
Não use a sua visão interna para olhar para as sensações, para pensar sobre as sensações. Simplesmente sinta. Sinta todo o seu corpo. Seja as sensações, sem nenhuma mediação, só sentir. Sinta as sensações que surgem com a respiração. A cada inspiração, além do ar, a gente inspira prana, a força vital. E o prana se mistura com a nossa própria energia e a gente sente isso na forma de sensações. Sinta essa troca energética que está acontecendo com o ambiente continuamente. Sinta as sensações de respirar. Sentindo o formato do corpo, as sensações em todo o corpo e as sensações da respiração. Sinta também os sons, não como algo que vem de fora, mas como sensações em você. Não é preciso pensar sobre o que você está ouvindo, só sente os sons. Sentindo o formato do corpo, as sensações em todo o corpo, as sensações da respiração, os sons e o contato do corpo com a superfície onde está sentado. Sinta o cheiro do ambiente e o gosto na sua boca, sentindo tudo o que acontece dentro e fora de você como se não houvesse separação. Sentindo o formato do corpo, as sensações em todo o corpo, as sensações da respiração, os sons, o contato, toque, o cheiro, o gosto, totalmente presente, consciente, centrado, sentindo as sensações internas e externas como um contínuo de sensações, sem separação entre dentro e fora. E a gente se prepara para integrar o último sentido, a visão. Então, bem lentamente, mantendo a cabeça e todo o corpo estático, a gente só vai mover os olhos. A gente vai entreabrir os olhos, deixar o olhar no chão, mais ou menos num ângulo de 45 graus, como se tivesse uma linha indo na direção do nosso nariz até o chão. E o ponto que a gente encontrar nessa direção no chão, a gente vai repousar o nosso olhar, se manter estático, mantendo a consciência do formato do nosso corpo, das sensações em todo o corpo, enquanto a gente olha para esse ponto. Vai expandindo essa percepção para olhar o ponto, enquanto sente todo o corpo, as sensações da respiração, os sons,
e o olhar no ponto, sentindo o contato do corpo com a superfície que está sentada, e o olhar no ponto, sentindo o cheiro, o gosto e o olhar no ponto. E para encerrar essa sessão de meditação, a gente nota se o corpo está pedindo algum movimento. A gente pode aproveitar para se esticar, se espreguiçar, se alongar, fazer o movimento que seu corpo estiver pedindo. Se for possível, você mantém a consciência de todo o corpo, sentindo as sensações enquanto você está se alongando, sentindo sua respiração, sentindo o ambiente. Você permanece centrada. O nome dessa meditação que a gente acabou de fazer é centramento. Então a gente começa centrando internamente, né, na gente, fechando os olhos, interiorizando a percepção para a gente se conectar mais com essas sensações que estão sempre ali, mas que a gente não nota no dia a dia. E depois a gente vai expandindo para incluir os cinco sentidos. Ela é uma forma de trática, um trata, um trataka mais incorporado, em que a gente não fica no transe do ponto, mas que a gente está plenamente presente, centrado, enquanto a gente está focando essa concentração, né? No início a nossa concentração está flutuando, ora numa coisa, ora na outra. E o que a gente quer com o tempo é conseguir estar com tudo ao mesmo tempo, né? Tá no olhar no ponto enquanto a gente está totalmente consciente do nosso corpo e do ambiente, que não é simples. É bem desafiante, mas a gente vai treinando, né? E aí queria ouvir vocês, como é que foi a experiência de fazer, né? A gente fez uma sequência de práticas e que é bem assim, a nossa prática tradicional, a gente começa com a visualização do corpo de luz, Rubi, faz o fortalecimento dos três centros, abre a mandala antes da gente fazer uma prática de meditação, antes da gente fazer uma prática de yoga, a gente sempre segue essa sequência que pode ser mais simples, mais elaborada, vocês vão vendo com à medida que a gente for crescendo nos detalhes. E aí, como foi? Quem quer falar da experiência, tirar alguma dúvida? Foi fácil, foi difícil? É, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sinto assim essa constância, esse contato semanal, por mais que seja uma vez por semana, essa prática ela auxilia demais. Primeiro pela inspiração de vocês dando aula, né? Os praticantes, os alunos mais antigos, e dá uma conexão muito grande com se manter dedicado às práticas. E durante, mesmo que durante a semana, eu comentei que eu faço yoga nidra todo dia, mas é diferente da técnica do centramento. Então, vai se perdendo um pouco durante a semana se a gente não faz aquela técnica. E aí a gente fez agora, a minha sensação foi assim, realmente super efetivo de voltar a não identificação com ego, com coisas externas, e aí realmente perceber, ficar aqui no presente momento. Então, assim, é muito efetivo. Eu gosto demais dessa sensação desse contato, né? Desse retomar semanal desse encontro. O chá de Dharma também é só mais um testemunho também geral, assim, né? Falo um pouco aqui, mas é maravilhoso. Senti muitos benefícios, assim, muita suavidade, maravilhoso. Obrigada. Ah, que bom, Gabriela, fico feliz. É essa a nossa ideia mesmo. Porque é tão desafiante, né, no dia a dia com a gente, com tantas responsabilidades, de manter
a conexão com esses ensinamentos e estar praticando eles ao longo do dia, né? Vivendo eles na prática mesmo. Então, essa é mesmo a proposta dessas aulas semanais e do chá do Dharma, é a gente está construindo essa comunidade para a gente se fortalecer nessa prática, né? Quem mais gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Se o Ellen quiser acrescentar algum detalhe que eu tenha deixado de fora. Todo mundo caladinho? Eu vou deixar aqui para vocês no chat o link para quem quiser participar do Chá de Dharma, que é um encontro que a gente toma um chá virtual e bate papo sobre temas do Dharma. Cada segunda-feira é um tema diferente. O próximo vai ser sobre poder essencial. A gente vai falar sobre a importância da gente trabalhar o que que é esse eu que pratica espiritualidade, né? Quem, quem sou eu? Que é uma pergunta muito antiga e essencial do ser humano, né? Quem eu sou? E qual o meu propósito nessa vida? Então, isso é uma questão muito importante no nosso início do caminho espiritual, e esse início pode ser muito longo, pode demorar algumas décadas. E faz parte do ciclo de ensinamentos Atma Shakti. Então, amanhã a gente vai conversar sobre. Amanhã não, segunda-feira. A gente vai conversar sobre isso às 4 horas. Eu deixo o link aí para quem quiser participar. Alguém mais gostaria de falar, tirar alguma dúvida? Vou colocar aqui o link também do Yoga Nidra. Quem quiser baixar o áudio para fazer esse relaxamento guiado. Vamos então praticar mais, vamos fazer mais prática. E aí, quem já veio no encontro passado, teve essa experiência de fazer o prática só com ponto, né? E hoje a gente vai fazer com o centramento e o ponto, que é um passo a mais. Então, eu vou reinvocar essa, essas instruções de centramento que a gente fez bem detalhadinho agora, vocês já conhecem, então eu vou reinvocar de uma maneira mais rápida e a gente vai focar no ponto por 20 segundos. E aí eu vou ficar em silêncio durante esses 20 segundos e a gente vai tentar manter a concentração ali. Então, vão vir pensamentos, normal. Quando os pensamentos virem, não dê bola para eles, só volta pro ponto, só volta, só volta. Não é para ficar brigando com a sua mente, ai que saco, ai lá tô eu pensando de novo, porque aí já é uma sequência danada de pensamentos, já tem reatividade emocional junto, já cagou tudo. Então, não, não é para brigar com você. Se você brigar com sua mente, ela vai ganhar. Afinal, é mente brigando com mente, dá tudo mesmo, não sai do lugar. Então, o que a gente quer é relaxar e voltar, né? Então, eu vou guiar as instruções para a gente ficar focado, ter esse centramento, nosso corpo no ambiente e o foco no ponto. E quando o foco sair do ponto e do nosso próprio corpo, volto, só volto, e volta, e volta. O exercício é esse, tá bom? Então, vamos lá. Então, retomando a postura de meditação, se você saiu dela, né? Ajuda a deixar os isquios bem firmes no local que você está sentado. Às vezes afastar o bumbum já ajuda para a gente manter essa postura bem retinha, não deixar o queixo ficar para frente, encaixar ele. A gente quer que o pescoço esteja igualmente escado na frente e atrás, não quer escado demais na frente e torto atrás, nem ao contrário. Então a gente busca esse ficar bem encaixadinho. E aí a gente vai começar rapidamente com os olhos fechados, depois a gente vai abrir. Então, só para se reconectar com as sensações do seu corpo, feche os olhos um pouquinho, sente o formato do corpo, as sensações em todo o corpo, as sensações da respiração, os sons, o contato do corpo com o local que você está sentado, o cheiro, o gosto, tentando integrar os sentidos com a sensação de todo o corpo, do formato, as sensações da respiração. Relaxa e expande a percepção para sentir tudo simultaneamente.
mantendo essa consciência de si, do ambiente, a gente vai lentamente entreabrir os olhos, encontrar um ponto no chão, mantendo a posição da cabeça encaixadinha, só o olhar que vai para o chão. Encontrou o ponto, repousa sua mente ali por 20 segundos. Pode movimentar o corpo, se esticar, se alongar, sentindo as sensações. E aí, como é que foi esse Trataka? Como foi repousar a mente no ponto, mantendo como pano de fundo essa consciência de si e do ambiente? Acharam fácil, difícil? Como foi? Pode falar, Thiago, abre seu microfone. Deixa eu abrir aqui. Tá me ouvindo? Tô. Agora foi fácil, né? Por causa do que foi feito antes. Uhum, Talvez se tivesse iniciado direto no prática não teria sido fluido tão bem assim. uhum. Eu Aquela achei produção interessante foi observar preparando, né? como, sim, sim, como que é importante a experiência com a meditação conceitual antes de partir para não conceitual, Uhum, né? Porque todas essas visualizações, quanto mais complexas, mais elas obrigam a mente a estar em movimento, mas não qualquer movimento, movimento direcionado, uhum. né? É educação da atenção para depois você poder abrir mão dela. É, é E fundamental. depois de tantos anos fazendo isso, continua sendo difícil. Que bom que é difícil. Porque quanto mais difícil, menos margem para distração, menos margem para a mente fugir. Uhum. Isso aí, que bom. Alguém ficou com alguma dúvida, sentiu alguma dificuldade? Vocês podem abrir o microfone e escrever aqui no chat. A Isabel está dizendo que adorou. Gratidão. Vamos de novo? Então, novamente, mais 20 segundos. Dessa vez a gente nem vai fechar os olhos, já vamos com os olhos abertos. Você já pode repousar seu olhar no ponto, mas reinvoca a sensação do contorno do corpo, a sensação de estar vivo nesse instante, sentindo todo o corpo, sentindo as sensações da respiração, sentindo os sons, contato do corpo com o local que está sentado, o cheiro, o gosto e olhar no ponto. E vamos manter esse foco por 20 segundos. Pode alongar, dar uma esticada, sentindo as sensações. Observar alguma coisa diferente. Está ficando mais fácil quanto mais a gente faz, está ficando mais difícil, a mente vai se agitando mais. Como é que está sendo a experiência de vocês? Fernanda, eu percebo que, sim, o olho continua ardendo, Hum, só que
com o centering, né? É mais fácil sentir a sensação do olhar dele sem pirar, sem se incomodar, né? Uhum, Você consegue controlar melhor a ardência do olho e até segurar um pouco mais, entender que dá para aguentar um pouco mais. uhum. Isso é uma médica falando, tá? Ninguém vai morrer de não piscar o olho. Está testado pela médica aqui por 20 segundos. Porque o olho E- começa a lacrimejar, né? Uhum, Então, né, ele próprio está vendo que está precisando de lubrificar por conta própria, então ele vai lacrimejar. uhum. É porque faz parte desse treinamento de foco a gente manter essa imobilidade. Então, a imobilidade da mente, de não sair do ponto, de não ir para pensamentos, imaginações, emoções, e também fisicamente, né? Da gente manter toda a postura, inclusive do olhar, de nem piscar. Então, a gente está treinando nesse grau. São muitos detalhes, né? Mas que a gente vai se acostumando com o tempo. E vocês estão percebendo quando sai, quando pisca, ou quando acaba dando uma ajeitadinha na postura, ou quando a mente dá uma escapada, ou vem um pensamento, porque às vezes a gente começa a narrar, né? Rola um Galvão Bueno da meditação. Tô olhando pro ponto. Ih, não tá bom, tô me distraindo. Ah, tô me distraindo porque esse ponto não é bom, vamos mudar pro ponto aqui do lado. O ponto do lado é bem melhor ali, ó. Agora sim, agora eu vou focar. Sabe, fica esse diálogo interno sobre a prática às vezes. Vocês percebem isso? Ou vocês estão conseguindo manter esse foco muito bom, não tá rolando essa narração? Como é que tá sendo? O Thiago escreveu aqui que tá sendo progressivamente mais fácil. A ideia é essa. Também percebo que a sutileza dessa narração, ela se altera, né? Ela pode ser igual eu aqui falando, então eu posso falar exatamente do jeito que eu falo aqui, mas falar em pensamento, né? Uhum, E quanto mais a gente vai focando no ponto, ele vai saindo dessa linguagem discursiva mental e vai ficando algo mais subjetivo, né? Mas ainda existe uma análise do que está acontecendo, mas cada vez mais subjetivo, como imagens, como coisas que uma mente discursiva não consegue falar em linguagem, mas ainda tem um pensamento ali, né? sim. Então eu fico percebendo essa diferença. Uhum. Você vê isso, Fernanda? É, acontece, sim. Eu sempre senti muito, quando eu conseguia manter a minha concentração muito focada, é que antes de vir um pensamento, eu sentia a vontade de fugir, assim, da mente. Sabe, tipo, quero focar em outra coisa, quero me distrair, quero, tipo, não tem nada pra pensar agora, mas eu, tipo, vou pensar num negócio, eu vou olhar pra alguma coisa, eu vou, sabe? Ou eu preciso mexer daqui de alguma forma, ou fisicamente, do olhar sair, Uhum. ou mentalmente de pensar em alguma coisa. Então, eu comecei a sentir com o tempo esse impulso prévio Sim. ao conteúdo, mas esse nervosinho de ficar muito estático, porque a gente não está acostumado, a gente está acostumado a estar sempre em Uhum. movimento, seja físico ou mental, né? Tem gente que é mais está sempre fazendo um monte de coisa, tem gente que pode estar parado o dia inteiro largado no sofá, mas está pensando trilhões de coisas. Então tem um movimento interno e externo contínuo. Então quando a gente para, eu sinto essa dificuldade, tipo, a mente fica num nervoso querendo fugir, Uma como se fosse iminência tentando de segurar um pensar, bicho uma bravo, iminência de assim. falar. Oi, desculpa, eu não te ouvi. Eu entendi essa iminência de falar, né? A iminência de pensar. E eu já li, não sei o nome, mas tem um nome para isso, né? É descrito um nome em sânscrito para esse lugar antes do pensamento discursivo. Os Não tô lembrada Vaks, agora. alguma coisa dos Vaks. Depois eu tento Ah, depois procurar. procura e traz pra gente. Que eu fui desenvolvendo bastante familiaridade e é um desafio. São camadas de desafio, né, que a gente tem. Uhum. Mas é muito interessante, porque a gente vai conhecendo como a nossa mente funciona, né? Porque normalmente a gente é tão condicionado e faz tudo tão no automático que quando a gente vê, a gente já fez, né? Quando vê, já comeu a comida que tinha falado que não ia comer, ou já falou uma coisa grosseira que você não queria ter dito, ou já pegou o celular e entrou na rede social, mas por que que eu entrei aqui? O que que eu vim fazer aqui? Já não sei mais, sabe? Vai fazendo as coisas no automático. Então, perceber essas sutilezas da mente ajuda a gente a estar mais e mais consciente e livre, menos condicionado. Diga, Flora.
Não, eu queria dizer que a minha maior dificuldade nem é com a mente, mas é mais porque quando eu tô focando no ponto, minha visão muito rapidamente desfoca mesmo, geral, assim. Aí eu fico tentando olhar, não piscar, porque aí se eu piscar vai focar de novo. Só que aí eu fico tentando adivinhar onde é que tá o ponto original que eu, tipo, porque a imagem tá toda desfocada, entendeu? Aí eu acho que tá ali. Eu fico olhando pra lá, mas eu não tenho certeza, não. Eu, tipo, a meu, minha visão desfoca muito rapidamente, assim. Não sei se é porque eu tenho um pouco de astigmatismo, eu não sei, mas, assim, acontece sempre. Isso é um movimento da mente também, um movimento mais sutil, né? Mais de desfocar. Então, acontece mesmo, é super comum isso. Que bom que você trouxe, Flora, porque talvez outras pessoas estejam tendo a mesma experiência. Se isso te distrair muito, você pode, tipo, construir um ponto que mesmo desfocando, você sabe onde ele tá. Em vez de ser uma coisa muito sutilzinha, tipo uma poeirinha no chão, você pode cortar uma bolinha ou pegar um objeto redondinho, assim, e botar na sua frente. E aí, mesmo que você desfoque, você não esteja vendo os contornos daquela bolinha com clareza, você sabe que tá ali. Então, a sua mente não tem mais aquela desculpa. Vão surgir outras desculpas, porque a mente é muito criativa. Mas essa desculpa você não vai ter mais. Suelen, tem alguma outra sugestão? Sim, sim. Na verdade, isso é comum, né? Acontece. E eu acredito que está aí o efeito físico benéfico para a visão do exercício. Porque enquanto a gente está. Isso acontece muito, Flora, é comum. Só que existe um lugar na nossa consciência e na manutenção da prática que a gente consegue voltar. Desfoca, mas a gente consegue voltar. Porque foco e desfoco né, a gente tem músculos na visão que fazem com que se estica ou se contrai o cristalino e vai fazer com que essa lente, né, se ajuste, que a nossa lente, a gente tem uma lente multifocal. Então, e através da consciência, né, desses ajustes finos nesses músculos que fazem com que o cristalino se ajuste, é que a gente consegue fazer o foco. Então, quando desfoca, né, e você começa a manter o treinamento, manter a prática, você vai conseguir encontrar um lugar para voltar ao foco. E você está treinando o seu músculo a focar novamente, né? Então, eu acredito que os benefícios físicos, né, de melhorar a visão do Trataka estão relacionados com esse mecanismo, né? Então, acho que pode melhorar a visão, realmente, né? Entendi. Aí sobre a sua dica, Fernanda, na verdade eu já tô olhando para um ponto específico, eu tô olhando para o tapete, e ele tem vários pontos, eu escolho um e fico, tipo, olhando. Então, é assim que eu consigo meio saber que tem um ponto ali, entendeu? Mas eu não vejo claramente porque a minha visão embaça. Tipo. Uhum. Vai fazendo esse treino que a Suelen sugeriu, né? Porque você vai estar trabalhando essa musculatura física e a sua capacidade de foco simultaneamente. Todos os sentidos, né? Foco do olhar, foco da mente. Tiago, só vou te pedir para você ser breve, que a gente falta um minutinho para a gente acabar e a gente ainda vai fazer um mantra para a gente fechar. Pode ir lá. Só para traçar um paralelo em relação ao que a Flora falou sobre o foco e desfoco, é que com a prática, não é que as distrações vão sumindo, elas continuam lá. A gente só vai ficando mais hábil em voltar a atenção para o objeto selecionado, né? A gente começa a voltar com mais rapidez, começa a voltar com menos esforço, a gente começa a voltar com menos culpa por ter se distraído. Então a gente vai ficando mais hábil nisso, né? Antes de a gente começar a perceber as distrações aparecendo. Uhum. Eu coloquei aqui para vocês aqui no chat o grupo de meditação, né? O nosso grupo no WhatsApp, que é um grupo de avisos, principalmente. E aí vocês podem, quem ainda não estiver nele e quiser receber o link para os próximos encontros. Esse é o último encontro que a gente vai fazer gravado, né? Então, a gente só vai disponibilizar a gravação desses 3 primeiros encontros. A partir do próximo, venham presencialmente, mesmo online. Participem ao vivo para a gente poder praticar junto.
Então, quem ainda não está no grupo, entre para poder receber o link do Zoom a cada semana, ou se for em algum outro aplicativo, ficar sabendo por lá para onde vai ser, tá bom? E aí, para a gente fechar, a gente sempre fecha a nossa prática dedicando os benefícios do que a gente acabou de fazer para todos os seres, para que a gente não pratique só numa motivação autocentrada e às vezes até egoísta de se aprimorar, mas que a gente possa estar fazendo isso para que nós possamos ser seres humanos melhores, contribuir mais para a vida das pessoas com quem a gente se relaciona e que esses benefícios irradiem para todos os seres que estão sofrendo, que eles também possam encontrar o seu caminho espiritual. Então a gente vai fazer um mantra que se chama Shantipata. Quem não conhece, você pode só fazer essa mentalização e lembrar do bindo azul no centro do peito, agora brilhando ainda mais incandescente depois de toda essa prática, irradiando em todas as direções, tocando todos os seres. E depois a gente pode passar para vocês o texto para a próxima vez vocês poderem acompanhar, tá bom? Então, só vou pedir vocês desligarem o microfone para não dar eco. E, e nós vamos fazer juntos. Então, trazendo as mãos unidas no centro do peito, inspira fundo. Asato ma sargamaya tamaso ma jyoti gamaya mrityu ma amrita gamaya sarvesham swasti bhavatu sarvesham shanti bhavatu Sarvesham Purna Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Trayambaka Nijamahe Sugandhim Pushtivadanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityu Mokshiyamamrita Om Shanti 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 Hari Om. Hari Om Tat Sat. Vida longa a todos os mestres do Dharma. Que todos os seres vivam em boas circunstâncias. Que todos os seres vivam em paz. Que haja auspiciosidade em todos os tempos e espaços. Que nós consigamos manter a nossa prática contínua. Nos sentimos protegidos e abençoados por essa linhagem inquebrável. Pela continuidade desses ensinamentos, para os seres iluminados que nos abençoam, iluminam a nossa prática, para que nós consigamos continuar comprometidos, dedicados, em benefício de todos os seres, realizar o fruto desse caminho. Que assim seja. Tatastu. Shivoham. Eu sou isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Sábado que vem, eu acredito que seja a Sukasiri que vai guiar às 9 horas aqui no online. E aí ela vai avisar e enviar o link de acesso para vocês. E segunda-feira a gente tem um chá de Dharma às 4 horas, quem quiser participar. A gente vai falar de poder essencial. E aí a gente podia abrir, quem não tá com a câmera aberta, abrir pra gente tirar uma fotinho, vamos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Gente, tem hora que eu não vai.
Agora foi. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Quem quiser abrir o microfone para se despedir. Tchau, Obrigada, tchau, gratidão. pessoal. Obrigada. Ah, meu filho tá ouvindo ali também. Oi, Theo. Mamãe, Aqui. de pipoca. Oi? Já vou te ver, já já. Tchau, tchau. Obrigada.